Deus. No final, a glória é de Deus, não de homens. Amém, igreja? Todos estão convidados em nome de Jesus. Abramos nossas Bíblias na carta de Gálatas, Gálatas 2. Hoje nós vamos caminhar em mais uma perícope. Meus amados irmãos, deixa eu ler, Gálatas 2, a gente vai do 11 até o 14, com o tema, quando a verdade do Evangelho está em jogo. Aqui é um confronto que o apóstolo Paulo faz a Pedro, e que Deus possa falar tremendamente ao seu coração através dessa palavra. Essa palavra, ela é fundamental, é importante essa passagem, a riqueza que é, porque às vezes nós vamos ter que sermos confrontados, e existe uma diferença em confronto e afronta, tá? O confronto sempre é para corrigir. Geralmente, quando nós somos afrontados, é para degredir a imagem. E a intenção de Paulo não foi degredir a imagem de Pedro, ao contrário, foi corrigir um ato falho de Pedro. E as palavras às vezes são fortes, e às vezes nós temos que usar essas palavras. Gálatas 2, do 11 até o 14, eu gostaria de ler que os amados irmãos acompanhassem, e deixem sua Bíblia aberta, tá? É doutrina, a doutrina continua, a mesma doutrina que o pastor Hélio deixou, só fecha a Bíblia quando o pastor fechar. A doutrina é Bíblia aberta, a palavra de Deus nos diz assim. Então esse é o tema, quando a verdade do Evangelho está em jogo, o confronto de Paulo a Pedro. A palavra de Deus nos diz assim: Paulo repreende Pedro. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhes face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, e por fim separou-se, temendo o da circuncisão, os judeus. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, como quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Amém, meus irmãos? Essa passagem é muito importante, que é uma das passagens mais desafiadoras que tem, que é um confronto público que acontece. O apóstolo Paulo confronta Pedro. Pedro era mais velho do que Paulo, e mesmo assim o apóstolo Paulo confronta Pedro. A gente vai ver que não existe idade e cor para que esse confronto chegue. E nós temos que confrontar. Eu vou repetir uma coisa. A gente nunca confronta alguém para degredir. Não é uma afronta para degredir, não. É um confronto para corrigir. O que era que Paulo queria? Corrigir um erro momentâneo do apóstolo Pedro. É interessante que essa passagem ela é muito importante. Quando a gente lê aqui esse capítulo 2, a gente vai ver dois pontos importantes. A visita de Paulo, primeiro, a Jerusalém. O apóstolo Paulo vai a Jerusalém, e agora é o contrário. O apóstolo Pedro vai a Antioquia. Já é uma passagem que mostra o apóstolo Paulo indo para Antioquia. Antioquia, essa cidade importante, aonde o cristianismo começou as suas raízes e começou a expandir para chegar até outras cidades. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele confronta Pedro, confronta literalmente, porque quando a verdade do Evangelho está em jogo, nós devemos confrontar os irmãos. E esse confronto sempre é para trazer o irmão para repensar e para que ele volte atrás, para que ele não possa continuar no erro. Tá? Então, meus amados irmãos, quando nós formos confrontados, é para o nosso bem, nunca é para o nosso mal. O confronto é para correção, o confronto é para instruir, o confronto é para que nós possamos mudar de direção e não continuar no erro,
É muito interessante ver essa carta. A gente já falou várias coisas, mas provavelmente nesse trecho aqui, uma preposição que eu deixaria para a igreja seria: o evangelho da graça deve ser defendido com coragem. Meus irmãos, a gente tem que defender esse evangelho. Como é que nós defendemos esse evangelho? Pregando a verdade, pregando o que as escrituras sagradas está aqui. Mesmo que isso signifique confrontar alguém, ou um homem ou uma mulher, mesmo que esse homem ou essa mulher forem homens e mulheres respeitados, se o evangelho da verdade, o evangelho estiver em jogo, essa palavra tem que ser dita, falada. Nós não podemos deixar os nossos irmãos ir para o caminho errado, não. Nós temos que falar o confronto para corrigir, não o afronto para degredir, sempre é para correção. Quando nós falamos é para o bem maior da pessoa, porque às vezes, meus amados irmãos, tem pessoas que acham que é pessoal. O pastor está se levantando, é pessoalmente contra mim. Se estiver no erro, é pessoalmente mesmo. O confronto é para correção, o confronto é para mudança de vida. E sempre há o quê? Um princípio, tá? Que princípio é esse? Quando a gente traz uma interrogativa ou uma interrogação, que princípio é esse? Defender a verdade. Não deixar o nosso amado irmão continuar no erro. Porque às vezes nós estamos com um calo na cabeça, nós estamos calejados. E alguém precisa ir lá para colocar fogo naquele carro ali, cauterizar para que a pessoa volte a ver. Porque às vezes a pessoa está pensando que está certa, e para que ela não continue no erro, tem que ter esse confronto, tem que ter o confronto. Então, quando alguém for confrontar você, lembre-se, nunca é pessoal, é para corrigir, é um ato de amor, é um ato para corrigir, para que haja mudança de vida na vida dessa pessoa que está caminhando a passos longos para o erro contínuo. A gente sabe que essa carta, só alguns dados sobre ela foi escrita para uma região, então não era uma igreja específica. A gente bateu, foi e voltou várias vezes falando nisso. Era a região da Galácia, provavelmente a Galácia do Sul. Outra coisa, atualmente é onde fica a Turquia. A Turquia é para lá. Qual o propósito? O propósito da escrita dessa carta era justamente combater o legalismo. As pessoas que tinham se infiltrado dentro da igreja, dentro dessas igrejas, dessa região, dizia que Cristo não era suficiente para a salvação, precisava circuncidar. E eu trouxe vários exemplos mostrando que Cristo é suficiente. Existem várias seitas hoje que dizem a mesma coisa. Tá? Você precisa de Cristo mais. Então entram várias heresias no meio da igreja, com sinais de santidade. Não, é Jesus mais o sábado, é Jesus, mas você tem que prosperar, ser rico, bonito e feliz. Então não é assim. O que nós precisamos é de Jesus. O que nós precisamos é de Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Por isso que essa carta aqui, ela combate o legalismo. E o legalismo de dizer, o que é que eu preciso para ser salvo, pastor? Cristo. O que é que eu preciso para ser salvo, pastor? Estar no meio da igreja de Cristo, porque eu faço parte, eu sou um membro. E um membro desse corpo não pode estar separado, viver de todo jeito ou isolado, não. Nós fomos criados para viver em comunidade. É um corpo. Nós não somos ilhas isoladas para viver distante do corpo de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo combate o legalismo. Essa carta mostra o poder também da unidade, que a igreja tem que ficar o quê? Unida. Paulo faz várias defesas aqui da sua autoridade apostólica. Ele faz várias defesas aqui, que nós temos que continuar a viver sobre a justificação pela fé. Não é por obras, não é pelo que eu faço, mas foi o que Cristo fez por nós. E ele defende a vida cristã no Espírito. Nós temos que viver em novidade de vida.
A vida cristã no Espírito é uma nova vida, são novos homens, mulheres, uma nova humanidade que foi regenerada por Cristo. Então, é um novo modo de ser, de viver, de se comportar. É mudança de vida. Eu não estou falando, eu sempre lembro, eu não estou falando de perfeição. Nunca foi perfeição a gente ver aqui um homem prendado, um homem de Deus como Pedro era. Pedro aqui já era um homem de idade, não era mais o começo do seu evangelho, não. Então houve erros. E quando nós errarmos, meus irmãos, nós temos que ser corrigidos para que nós possamos nos converter, mudar a rota, mudar de caminho, voltar atrás e recomeçar. Eu não posso continuar nos mesmos erros, nas mesmas falhas, viver do mesmo modo, não. Porque senão tem alguma coisa errada. Não houve transformação. Não houve transformação. E é interessante que mesmo Pedro, sendo um pilar da igreja, ele é o quê? Confrontado. Ele é confrontado. Por isso que não existe ninguém que não possa ser confrontado. Independentemente, se estiver num erro, confronto, para que haja mudança de vida. Mudança de vida. O incidente a gente viu aqui que aconteceu em Antioquia, tá? Paulo estava em Antioquia. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Ó, aqui no verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia. Então, a cidade de Antioquia, tá? Pedro visita Antioquia. Ele conta toda uma história, porque Paulo primeiro visita Jerusalém, agora Pedro vai a Antioquia, a cidade dos gentios. Provavelmente foi para lá para dar um apoio espiritual ao apóstolo Paulo. Mas o que é que a gente vê? Que a partir daquilo que aconteceu, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro poderia ter causado uma divisão dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, ele foi direto e confrontou para que não houvesse divisão. Por quê? Porque Jesus, ele quebrou o muro da separação. Não existe mais judeus ou gentios, gregos ou citas, não. É um povo. E naquele momento ali, o apóstolo Pedro queria o quê? Causar uma separação, queria o quê? Se desvincular dos gentios. Por isso que houve confrontação. Por isso que dentro da igreja, já trazendo a modo de aplicação, não existe acepção de pessoas. Não existe o melhor que está pregando ou o pior que está recepcionando ou lavando. Não, todos são iguais. Todos são importantes na igreja de Cristo. Todos são importantes. Todos são importantes. Todos são fundamentais na igreja de Cristo. Todos têm a sua importância na igreja de Cristo. Todos, pastor, todos são importantes. Então, o que é que a gente percebe aqui? A cidade, né? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Pedro vai a Antioquia, e essa Antioquia aqui é a Antioquia da Síria, é uma cidade importante, tá? É nessa cidade aqui, a maior cidade do Império Romano naquela época, era justamente Antioquia da Síria, a capital da província da Síria, era um centro comercial grande, e o apóstolo Paulo tinha estratégia. Foi essa igreja de Antioquia que apoiou o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Como é importante a gente apoiar todos os ministérios. Foi nessa cidade, nessa igreja que apoiou o apóstolo Paulo, para que ele pudesse fazer as 3 viagens missionárias, ou até mais, as que foram registradas. Então há um significado importante dessa cidade. Tá? Aqui foi a primeira cidade onde os gentios foram evangelizados. Lá é o ponto central, aonde começa o evangelho se expandir para as outras igrejas, para os outros locais. É justamente em Antioquia. O apóstolo Paulo é chamado pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo chama Barnabé e Saulo, na época ainda, e convoca esses 2 homens para quê? Para que eles pudessem fazer essa viagem missionária. Então, a Antioquia é fundamental na história da igreja. É fundamental essa cidade, Antioquia, tá, da Síria. É a primeira vez que acontece o quê? Uma viagem missionária. É de lá que sai.
É em Antioquia, também da Síria, que os cristãos são a primeira vez chamados de cristãos. É lá em Antioquia, a gente viu tudo isso no capítulo 1. Então foi lá, tá? O centro da igreja, aonde justamente começou a existir o quê? Quebrou-se a diferença entre judeus e gentios, para existir o quê? Um só povo. É justamente lá. Tá? Essa comunidade, essa cidade, ela é importantíssima para o avanço do reino de Deus. Antioquia. Tá? Então, quando o apóstolo Paulo vai confrontar Pedro aqui, não era só uma questão de localidade, ou porque Pedro estava sentado com os judeus, não era só isso, não. Era porque o evangelho estava sendo afrontado, por isso que o apóstolo Paulo, ele confronta Pedro. É nessa cidade aqui de Antioquia, aonde começa o futuro da igreja primitiva, meus irmãos. A importância dessa igreja. Se nós estamos aqui hoje é justamente por isso, porque Deus levantou esses homens para que dessa cidade saísse e o evangelho se espalhasse por toda a terra. É o evangelho que vai até os confins da terra. Então, o que era que estava em jogo nesse texto? Tá? Não era uma luta aqui, quando o apóstolo Paulo confronta, não é uma luta, meus irmãos, por prestígio. O apóstolo Paulo não estava lutando por prestígio. Tem pessoas que pensam que a igreja vive por status, não é isso. O apóstolo Paulo não confronta Pedro para que o prestígio dele aumentasse, não é isso, não. Mas é porque ele estava defendendo as bases do evangelho, a integridade do evangelho, a credibilidade do evangelho. É por isso que ele confronta. E nós temos que confrontar os nossos irmãos em amor, quando eles estão indo para o lado oposto, a não ser que seja o lado do cristianismo. Tem que haver essa confrontação, tá? A história da igreja sempre foi marcada por momentos decisivos e de confrontos, porque a verdade do evangelho, ela tem que ser mantida, como Jesus ensinou, como os apóstolos ensinaram, como a igreja primitiva ensinou e como a nossa igreja, a igreja contemporânea, a igreja atual, a primeira igreja batista, continua ensinando. É a nossa declaração de fé, que é a palavra de Deus. Então tem que haver essa defesa. Aqui nós encontramos um apóstolo repreendendo o outro, a repreensão para que haja mudança. Não era ciúmes, não era porque Pedro chegou lá em Antioquia, Paulo estava com ciúme de Pedro e teve que confrontar. Nunca foi isso. Cada um tem que saber o seu local dentro da igreja, para que, já trazendo como aplicação, não haja disputas e ciúmes. Paulo não estava disputando com Pedro para saber quem era melhor do que quem, não. Porque cada um tinha a sua função e era importante no reino de Deus. Como a igreja, cada um hoje aqui é importante. Nunca foi por ciúmes, nunca foi, mas o que estava em jogo, o evangelho, a verdade do evangelho. A questão não era apenas comer com os gentios, resistir-lhes face a face, porque havia se tornado repreensível. O que era que o apóstolo Paulo estava defendendo? A integridade da graça de Deus, a pureza do evangelho, a pureza da mensagem de Cristo, a fidelidade do evangelho, que o evangelho é pela fé mediante, é pela graça mediante a fé, não por obras, nunca foi por obras. Por isso que ele diz aqui, quando me encontrei com Cefas em Antioquia, né? E a gente sabe que, a gente viu que Pedro, ele era um dos pilares da igreja. Então, homens e mulheres, independentemente da idade, do tempo, se estiver no erro, tem que ser confrontado para que haja correção. Não é afronta para degredir, para machucar, não, é para correção. Pedro, antigo de igreja, Pedro chamado Rocha, a palavra era essa no aramaico, trazendo já para o grego, né? Petros, Pedro, um homem de Deus, um homem que caminhou com Jesus, um pescador simples, mas um homem de Deus, um dos primeiros discípulos a ser chamado, caminhou com Jesus 3 anos, mas foi confrontado em amor,
líder do grupo, ele era o líder. Lembra quando Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas? Mesmo assim ele foi confrontado, para que houvesse naquele momento uma mudança. Ele era porta-voz dos apóstolos, era um homem importante. Ele foi um receptor de uma revelação especial. Pedro, não sei se vocês lembram, lá no Evangelho de Mateus, quando ele diz uma das mais belas palavras: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz: Não foi carne nem sangue que te revelastes, mas o meu Pai que estás no céu. Então, olha a importância desse homem. Mas naquele momento ali havia o quê? Uma hipocrisia de Pedro, porque ele estava querendo, ele poderia ter causado uma divisão dentro da igreja. Foi o primeiro pregador no Pentecostes, 3.000 convertidos. Na segunda pregação, depois 5.000 convertidos. Esse homem era importante. Foi o primeiro a pregar para os gentios, foi Pedro. Jesus manda ele ir na casa de Cornélio, vai lá na casa de Cornélio, mata e come, porque havia o quê? Uma hipocrisia na vida de Pedro. Ele ainda vivia no judaísmo, ele vivia pelos velhos rudimentos, era um dos colunas da igreja, mas mesmo diante da caminhada ele ainda teve um deslize. Por isso que o apóstolo Paulo vai lá e corrige em amor. A correção é um ato de amor. Nunca é, lembre-se disso, isso é para ficar gravado, nunca é uma afronta para degredir, para machucar. Não, a confrontação é um ato de amor para a correção. Para a correção. Muitos não querem, mas tem que existir essa correção. Olha o que é que ele diz: quando porém Cefas, marca aqui uma mudança temporal, tá? Uma mudança temporal. Quando porém Cefas veio a Antioquia, tá? Ele estava em Jerusalém, desce para Antioquia. Nós não sabemos o tempo que Pedro passou em Antioquia, nós não sabemos, mas provavelmente Pedro tenha ido para fortalecer o trabalho missionário do apóstolo Paulo, ajudar no trabalho missionário, encorajar os crentes. Provavelmente ele tenha ido para lá para isso, para dar um encorajamento. E a gente vai ver o que Paulo resiste a Pedro. Olha o que é que ele diz: porém, quando Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe. Então houve uma resistência aqui. Essa palavra no grego ela é interessante, que é eu resisti. A palavra significa opor-se. Eu fui oposição a Pedro naquele momento, tá? Eu fiquei contra Pedro naquele momento. Essa palavra resistir-lhes aqui é a mesma palavra quando o apóstolo Paulo diz ao mago Elimás, quando ele resistiu ao mago Elimás, que o mago Elimás queria o quê? Poder, e Paulo resistiu a ele. É a mesma palavra quando o apóstolo Paulo diz resistir no dia mau. Então ele resistiu a Pedro. É a mesma palavra que Tiago, irmão do Senhor, usa quando ele diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você percebe que a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é uma palavra forte. Ele está dizendo: eu resisti, eu fui oposição a Pedro, a atitude de Pedro. A atitude de Pedro não está condizente com a atitude cristã. Por isso eu resisti. A gente percebe aqui. Então Paulo não hesitou em confrontar o apóstolo Pedro, não. Por mais proeminente que o apóstolo Pedro possa parecer, então houve uma confrontação. Porque toda vez que o Evangelho de Cristo está em jogo, nós temos que nos levantar como porta-vozes da verdade, a verdade que liberta, falando o que está nas Escrituras Sagradas. Nós temos que nos manter em posição de defesa desse Evangelho. Resistir-lhes, aí ele vai dizer, face a face. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, foi olho a olho, diretamente, sem hipocrisia. O que eu tinha que falar para ele, eu falei, face a face. Literalmente, resistir-lhe frente a frente, face a face. Nós ficamos de frente, olho a olho, e eu resisti-lhe. Paulo não fez fofoca, não. Primeiro foi contar para um irmão
para depois o outro irmão contar para o outro irmão para chegar até aquele que foi confrontado. Não, ele foi direto. Isso serve de exemplo para a igreja hoje. Quando eu tiver alguma coisa que dizer ao meu irmão, eu vou até ele. Chego e falo em amor. Porque se você não falar para o seu irmão, como é que o seu irmão vai saber? Como é que o seu irmão vai ser corrigido? Porque pode se tornar o quê? Uma fofoca. E a fofoca, quando chega, já chega toda desmantelada. Você diz uma coisa, vai chegar toda desmantelada. Por isso que é face a face. Foi face a face. Ele foi olho a olho. Olho no olho. Paulo não teve a rodeios, não. Ele não escreveu carta, não. Hoje, atualmente, mandar uma mensagem, não. É direto. Porque até a mensagem, quando você manda, escrita, as pessoas podem entender que às vezes você não coloca uma exclamação, uma interrogação, uma vírgula, e pode sair do contexto. Por isso que tem que ser falado, dito diretamente. Então não houve conspiração, não. Houve uma confrontação direta. Ele confrontou Pedro diretamente, com coragem e clareza. Um dos colunas da igreja. E o modelo bíblico de confrontação tem que ser seguido, é esse. Porque muitas pessoas às vezes não falam, aí acontece muito isso. Será que fulano está com raiva de mim? Fica sem falar. Não fala, não pergunta. E a Araripina tem essa dificuldade. A Araripina tem essa dificuldade de chegar, das pessoas chegarem e falar. Pode falar. Meus irmãos, nós temos que falar mais. Então, o que Pedro está dizendo aqui foi rosto a rosto, face a face, presencialmente, diretamente. Não teve rodeios, não. Primeiro eu fui para uma irmã, que a outra irmã foi para lá até chegar, não. Foi direto, diretamente. Não foi por carta, não foi por mensagem, não foi por WhatsApp, não. Foi diretamente. E foi o que, pastor? Pessoalmente. Não foi através de terceiros. Nós não podemos usar terceiros para chegar até a gente, para a gente resolver as coisas, não. A gente vai até o irmão e resolve pessoalmente. Quando a igreja fizer isso, nós vamos seguir os princípios bíblicos. O princípio continua, o princípio é esse, face a face, diretamente, pessoalmente, abertamente. Não foi em segredo, não foi nos bastidores, não. Não foi, foi pessoalmente. Ele fez corajosamente. Não fez para, mais uma vez, não fez para afrontar, não. Mas foi no olho de Pedro e disse: Pedro, resisti-lhe a Pedro, porque ele estava sendo incoerente. Por isso que ele diz isso. Resistir-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. O confronto foi direto. Quando ele diz, porque se tornara repreensível, a palavra aqui, a natureza é, tá? Pedro, naquele momento, teve um ato condenatório. Por isso ele teve que ser corrigido. A palavra no grego aqui, resistir-lhe, é justamente isso. O ato de Pedro foi um ato de condenação, digno de censura, de ser corrigido. Ele tinha que ser corrigido. A conduta de Pedro estava errado. Por isso que Paulo vai, confronta em amor, para que haja mudança de vida. O apóstolo, ele havia se tornado repreensível, justamente isso. Quando você traz essa palavra aqui, esse ato específico de Pedro, de se afastar, de querer causar divisão dentro da igreja, é um ato de condenação. Por isso, naquele momento, ele foi corrigido pessoalmente, ele foi censurado, ele foi admoestado. Nós temos que admoestar em amor. Então, o apóstolo Pedro foi digno de repreensão, porque aconteceu um ato falho. A palavra é, o ato de Pedro é um ato de condenação, aquele ato momentâneo de Pedro, porque ali poderia ter trazido o quê, meus irmãos? Divisão. E toda igreja que se divide, aqueles que são agentes de contenda, são filhos do diabo.
Por isso que era um ato de julgamento. O apóstolo Paulo estava julgando, literalmente, o apóstolo Pedro. Pedro, você está errado. Pedro, você está errado. O seu ato é um ato condenável. É um ato de ser condenável. É uma atitude condenável sua. É uma palavra forte que o apóstolo Paulo usa. No grego é essa palavra. Então, o apóstolo Paulo ali não estava trazendo uma opinião pessoal, não era. Mas ele estava fazendo uma avaliação objetiva dos padrões bíblicos, como Pedro estava agindo. Uma coisa que é importante, tá? Lembrar aqui. Paulo não está dizendo que Pedro deixou de ser crente, não. Não era isso. Nunca foi isso. Aquilo ali foi um ato momentâneo de Pedro. Tá? Não só ele, Barnabé também. Ele não estava dizendo que Pedro, a partir daquele ato ali, ele ia ser condenado, não, mas que o ato dele merecia ser admoestado, ele merecia a correção, é isso. O pecado de Pedro, poderia ter trazido divisão dentro da igreja. Então ele estava o quê? Corrigindo o comportamento de Pedro. Ele não estava dizendo que Pedro ia perder a salvação, que Pedro apostatou da fé, que Pedro abandonou a fé, não. Mas que aquele ato de Pedro era grave e exigia confrontação pública. Confrontação pública. Não, repito, não afrontação para degredir. O apóstolo Paulo nunca quis degredir, mas sim confrontar para corrigir. E é isso que nós temos que fazer. São esses os princípios bíblicos. O pastor Paulo Júnior diz que a palavra de Deus não nos deixa pecar em paz. Não nos deixa, é verdade. Nós não pecamos em paz, porque a palavra de Deus, ela nos confronta. A pergunta que fica é quando é necessário confrontar? Quando é necessário confrontar um irmão? A primeira coisa é quando o evangelho está em jogo. Quando a verdade do evangelho está em jogo, eu tenho que confrontar o meu irmão em amor. Sempre confrontar em amor. Quando? A pergunta é, quando é necessário eu confrontar um irmão ou uma irmã? Quando o pecado é público. Quando o pecado afeta a igreja de Cristo. E quando o pecado é público. Nós temos que chegar e confrontar em amor. Não degredir. Não colocar uma pá de terra ou de cal em cima para acabar de matar o irmão, não, mas corrigir em amor. Quando o pecado é público, como aconteceu com Cefas, com Pedro. Quando nós devemos confrontar, quando há hipocrisia, e a de Pedro ali era flagrante, estava aos olhos, por isso que o apóstolo Paulo chegou e confrontou Pedro. Quando nós devemos confrontar? Quando almas estão sendo prejudicadas, nós temos que confrontar os irmãos, porque tem pessoas que atrapalham vidas, em vez de abraçar, em vez de cuidar, afasta da igreja. Essas pessoas não perdem a salvação, mas elas vão sofrer muito mais, porque não houve amor, não houve carinho, não houve abraço, não houve compaixão. Eu não me coloquei no lugar do meu irmão. Quando nós devemos confrontar? Quando a glória de Deus está sendo comprometida. Nunca glória a homem, sempre glórias ao nosso Deus. A glória é sempre de Deus. A pergunta é, como agora nós devemos confrontar? Biblicamente. O que foi que o apóstolo Paulo fez? Diretamente. Meus irmãos, é diretamente. Não é através de fofocas, não é através de terceiros, não é através de outras pessoas, não, diretamente. O apóstolo Paulo foi até o irmão, e esse é o maior ato de amor. Como é que eu mostro que eu amo meu irmão? Quando eu confronto ele para que ele mude de direção. Porque se eu deixar ele ir para o abismo, um abismo puxa outro abismo. Que amor é esse? Que deixa o outro cair. Por medo de uma confrontação, ele pode sentir naquele momento, mas pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar no coração daquela pessoa que foi confrontada, que foi admoestada, e depois ela vai voltar até você e vai dizer, obrigado meu irmão, eu estava errado.
Obrigado pelo confronto, obrigado pelas palavras. O que você fez por mim não foi um afronto, não, mas Deus te usou para tirar as vendas dos meus olhos, é isso. Como nós devemos confrontar biblicamente, com base objetiva, é especificamente o que aconteceu ali especificamente naquele momento, porque tem pessoas que pegam todo o passado para trás e saem puxando feito um fio de lã, moendo. Não, é especificamente o que aconteceu, eu vou lá especificamente, eu não vou trazer tudo o que aconteceu para trás e colocar diante da pessoa e vomitar e puxar o fio de lã e recomeçar tudo de novo, não é assim. O confronto é objetivo. Qual foi o ponto que o irmão precisou ser confrontado? Especificamente, né? Dizem que as mulheres quando começam a puxar, brincadeira, viu mulheres? Não... Brincadeira, os homens tem uns homens que são assim também. É porque as mulheres é das mulheres. Então, não é puxando tudo que ficou para trás, não é. É especificamente o que é que está acontecendo aqui. Vamos resolver aqui. O específico, tá? Nós temos que ter o quê? Coragem bíblica, tá? Paulo, ele arriscou sua reputação, arriscou o seu relacionamento com Pedro, mas não deixou de falar a verdade. Não deixou de falar a verdade, porque precisava ser falada. Porque a verdade liberta, porque a verdade restaura, porque a verdade redime, porque Cristo é a própria verdade que desceu do céu para nos purificar. Por isso que tem que ser falado biblicamente e com clareza. Paulo foi específico, sem arrodeios. Meu irmão Pedro, que hipocrisia é essa, meu irmão? Por que separação? Para que dividir? Se Cristo quebrou o muro da separação, meu irmão. Então, outra coisa importante, grave isso aí, tá? A questão de eu ir até o meu irmão e confrontar e admoestar, eu tenho que ter um propósito sempre de regenerar. O propósito é redentor. Não é o propósito de pisar. Não é esse, não. O objetivo de Paulo nunca foi esse. O objetivo era restauração e não destruição. Tem pessoas que só Jesus, parece que não esquece, parece que não perdoa, parece que vive com amargura no coração. O propósito é redentor, é para que haja mudança de vida. Mas tem pessoa também que não ajuda, né? É confrontado e continua. Pum, mesmo erro, continua, mesmo erro. Aí confronto, aí depois não quer ser mais confrontado. Por quê? Porque quer continuar no erro. Eu tenho certeza que o apóstolo Pedro aprendeu. Tenho certeza absoluta, porque foi um grande homem de Deus. Quem pode ser confrontado? A pergunta que fica é essa. Quem pode ser confrontado? Porque Pedro resistiu-lhes. Foi diretamente um ponto. A pergunta que fica para a igreja é: quem pode ser confrontado? Todos os homens e mulheres que estão no erro, todos, inclusive líderes, inclusive pastores. Não existe em amor, todos, ninguém está imune à correção, ninguém, pastor, ninguém, todos. Pedro era apóstolo, Pedro era do colégio apostólico, Pedro era um dos primeiros apóstolos, Pedro era um coluna da igreja. Então não é por antiguidade de igreja, por idade, não. São todos, é quem estiver no erro. Pedro era mais velho, mas foi confrontado em amor. Então experiência não garante infabilidade, não existe infabilidade. Não existe. Agora, outra coisa importante é, como eu estou confrontando? Quais as palavras que eu estou usando? Tem isso também, né? Não é uma afronta, é um confronto em amor para mudar. Nós temos que lembrar disso. Não existe posição, ninguém está acima de ninguém, não. Todos. Pastor, qual o padrão que eu devo seguir? Qual o padrão para o confronto? Está aqui o padrão.
Vou lhe dar nessa noite, para você receber. Aqui o padrão de confronto. Palavra. Através da palavra, abra no versículo e vá. Pense que você vai lá, você vai acender brasas vivas na cabeça daquele que está sendo confrontado em amor para que haja mudança. Com a palavra na mão. É assim que nós vamos. Independente do cargo, do prestígio, independentemente. Devemos admoestar em amor aqueles que estão querendo sair da rota, querendo sair do caminho, querendo ir para o outro lado. São corrigidos através da sã doutrina, para que voltem e recomecem novamente. A admoestação em amor, ela pode vir, sim, através da palavra de Deus, pode vir através de outras pessoas. Deus usa quem Ele quer, para abrir os nossos olhos. Outras pessoas, porque parece que em casa não causa efeito. Eu nunca vi um negócio desse. A mulher fala, o marido fala e não causa efeito. Por isso que às vezes Deus usa até um pagão para vir até a gente. É incrível. Deus falando através da sua palavra e a gente teimando. A igreja, irmãos, vão ser usados, porque isso é zelo. Quando o irmão chega para outro irmão, é zelo. Porque o marido já falou, a esposa já falou, o filho às vezes já falou e não ouve. Querem continuar no erro. Aí Deus vai lá e usa outra pessoa. E ele chega e fala, aí a pessoa vai cair em si. Então Deus usa como Ele quer. O propósito é trazer de volta, através da palavra. É importante isso. Por quê, pastor? Porque é ela que corrige, ela é a nossa regra de prática e fé. Paulo escrevendo a Timóteo vai mostrar que ela serve para educação, para correção, para o amor. Ela serve para tudo através da palavra de Deus. A palavra de Deus, por isso que homens e mulheres se levantam com uma palavra. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma palavra que vem para que a gente possa cair em si e mudar. A pergunta novamente é: quando e como devemos ser admoestados e confrontados? Quando e como agora? Quando nós devemos? E como nós devemos? Primeiro, quando nós nos desviamos do caminho. O caminho é Cristo. O caminho já está aplanado. Quando nós estamos querendo cair em buracos, mudar para outras estradas ou veredas, nós devemos ser confrontados em amor, admoestados, alerta. Isso é uma ferramenta que Deus nos deu, para que nós possamos alertar outras pessoas e trazer de volta essas pessoas para o caminho. A intenção sempre é trazer de volta. As pessoas não entenderam o Evangelho, que a intenção de Deus sempre é restaurar vidas. Paulo estava querendo mudar a rota de Pedro ali. Líderes piedosos, homens e mulheres piedosos, quando se levantam para vir até a gente, é isso, eles são usados por Deus. Você tem que ver isso como uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus, homens e mulheres. A Bíblia nos ensina que crentes devem o quê? Está lá em Romanos, eu vou pedir para colocar aqui, Kathleen, coloca aqui Romanos 15, 14. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos exortar. Algumas traduções têm admoestar ou advertir. Romanos 15, 14. Vamos ler aqui, igreja. Vamos lá? Eu mesmo, meus irmãos, estou certo que vocês estão... Somos aptos. Para quê, pastor? Admoestar uns aos outros, advertir se há um caminho de erro, se há caminho que está nos levando para errar. Nós somos aptos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É uma afirmação, é uma afirmativa. Eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade. Têm todo o conhecimento e são aptos, estão preparados para admoestar
uns aos outros, trazer de volta, mudar de rota, admoestar, advertir. Então, nós temos pessoas piedosas que podem fazer isso, e nós não temos que ter medo de pessoas, não. Porque senão nós não estamos cumprindo o nosso papel cristão, não. Por isso que às vezes nós somos diretamente admoestados por Deus. Aí Deus vem com sua mão poderosa sobre as nossas vidas, para mudar literalmente de rota, e se tiver que quebrar, quebra para trazer de volta. Usou pessoas, usou a palavra, não voltou, não mudou de rota, vai haver o que agora? Quebrantamento. Quebrar para refazer, é isso que Deus faz. Deus, se Ele nos quebrar, é um ato de amor para trazer mudança. O que o apóstolo Paulo queria era trazer mudança, o objetivo é amor e restauração, sempre foi esse, não é moer para nos matar, não, é moer para nos refazer novamente, para nos transformar, para nos dar vida, vida em abundância. É isso que Deus quer nas nossas vidas, trazer mudança radical nos nossos corações. O objetivo final é sua restauração, não sua humilhação. Não se sinta um coitadinho ou uma coitadinha, não. Paulo não queria ganhar discussão. Não, Paulo não queria. O objetivo final era restauração e não humilhação. Não era ganhar discussão. Nunca foi isso. Mas era restaurar. Restaurar. O objetivo de Deus nas nossas vidas é isso, meus irmãos. O objetivo final é restauração e não humilhação. É isso que Deus quer. Como é que eu vou responder uma admoestação? Os soberbos batem de frente, mas os humildes de coração aceitam a admoestação, aceitam o confronto, aceitam ser tirados as vendas dos olhos. A atitude, a primeira minha atitude é de humildade. Tem pessoas que não sabem ouvir, só querem falar. Então, há uma autodefesa. Falou, já está ali preparado, armado. Tem pessoas que vivem armadas, por isso que são impedidas de ser restauradas. É preciso receber a correção, meus irmãos, com mansidão. Mansidão. Mansidão, controle, domínio. Nós temos que receber. Nós temos que estar quebrantados, contritos para receber. Como nós devemos receber? Nunca se escandalize. Tem pessoas que se escandalizam, ficam escandalizados quando são confrontados, quando são admoestados. Procure entender a situação, procure rever qual ponto tem que ser mudado nas nossas vidas. Há pontos que têm que ser mudados. Vou repetir, ninguém é perfeito aqui, mas nós podemos diminuir os erros dia a dia. Não fique escandalizado quando seu irmão chegar até você, ou sua esposa, ou seu marido, ou alguém chegar até você para lhe orientar. O princípio é, não se escandalize, receba com humildade. Ore antes para entender. Peça a Deus para lhe revelar, para que Deus possa abrir os seus olhos. Na hora da admoestação, a oração é fundamental, mesmo se o problema for difícil. A gente tem que entender que há um objetivo final. A admoestação é sempre para o seu bem. A admoestação, a correção é sempre para o nosso bem. Porque no final Deus é glorificado. Quando há mudança nas nossas vidas, Deus é glorificado. Deus é glorificado quando há mudança. Nós vamos encerrar aqui no versículo 11. Se os irmãos quiserem fazer algum complemento, alguma pergunta, fiquem à vontade. Nós temos 5 minutos. Fiquem à vontade. Amém. Vamos orar então em nome de Jesus. Para que nós possamos ir para os nossos lares. Que os irmãos possam lembrar disso. A correção sempre é para o nosso bem. Deus nos ama e Ele vai nos corrigir. Não é para degredir, não é para nos humilhar,
mas é para nos corrigir, para que nós possamos mudar de rota, de caminho, de atitude. Oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te bendizemos e somos gratos, ó Deus, por mais uma noite, pela tua palavra tão rica, ó Deus, que nos admoestou nessa noite, como Pedro foi admoestado e entendeu, que nós possamos também entender, ó Deus, cada ponto das nossas vidas que tem que ser mudado. Ó Deus, nós te pedimos orientação do céu, do alto, para que nós possamos, ó Deus, admoestar os nossos irmãos em amor, adverti-los, ó Deus, dos erros que estão cometendo, para que eles não possam, ó Deus, cair no precipício. Todo ato de correção, de admoestação é um ato de amor, ó Deus. E se nós amamos os nossos irmãos, nós temos que ir até eles, ó Deus. Falar, conversar, abrir os olhos, ó Deus, com humildade, ó Deus. Nunca é uma afronta, ó Deus. Até o nosso modo de falar, o tom de voz, o Senhor nos capacita para isso, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa, dia a dia, ó Deus, continuar nos amadurecendo, ó Deus, para que nós possamos ter crescimento espiritual, vida contigo, ó Deus. A tua palavra, ó Deus, sempre é colocada nos momentos certos, nas horas certas, ó Deus, e o Senhor vem falando aos nossos corações, ó Deus, através da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos oriente nesse restante de dia que te pertence, ó Pai, que nós possamos ter um restante de semana na tua presença, uma semana abençoada e abençoadora. Que nós possamos, ó Deus, olhar para o Senhor, que nós possamos, ó Deus, viver através da tua palavra, uma palavra que é fiel, ó Deus, uma palavra que é lâmpada e luz, ela nos ilumina, ela é o nosso guia, ó Deus, ela é nossa regra de prática e fé. Que nós possamos viver, ó Deus, verdadeiramente o que diz a tua palavra, não somente ouvintes, mas praticantes e participantes. Ó Deus, nos leve em paz para os nossos lares, que nós possamos ter um restante de semana na tua presença. Oramos, ó Deus, e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus.